Às vezes, o que mais assusta não é o barulho, mas o silêncio absoluto. Existem lugares onde o eco parece ter medo de existir, como se a própria natureza tivesse decidido sussurrar. A floresta Aokigahara é um desses pontos raros no planeta. Alguns acreditam que seu silêncio guarda segredos que poucos estão prontos para enfrentar, e essa inversão, o medo do silêncio e não do som, intriga especialistas há décadas. Quando alguém observa um ambiente tão silencioso assim, percebe que o vazio sonoro expõe aquilo que geralmente tentamos ignorar. Pensamentos ficam mais altos, sensações parecem ganhar forma e até a respiração se torna perceptível demais. É como se o silêncio funcionasse como um espelho emocional. Mas, curiosamente, essa mesma quietude que assusta pode revelar caminhos que a pessoa jamais perceberia em meio ao ruído cotidiano. Por isso, compreender a Aokigahara vai além do mistério que envolve sua fama. É mergulhar na forma como seres humanos lidam com medo, pressão e memória. Mesmo em um cenário marcado por histórias tristes, ainda existem lições valiosas escondidas entre as árvores. Esse vídeo não busca apenas mostrar curiosidades, mas apresentar ideias que podem transformar a forma como você encara seus próprios desafios internos. A Aokigahara fica aos pés do Monte Fuji, formada por camadas de magma endurecido que absorvem ondas sonoras, como se devorassem cada ruído. Esse fenômeno torna o ambiente um dos mais silenciosos do mundo. Pesquisadores destacam que esse silêncio pesado altera até a percepção espacial do visitante. É por isso que a floresta tem sido objeto de estudos sobre acústica natural e comportamento humano. As raízes das árvores não conseguem penetrar profundamente o solo vulcânico, espalhando-se pela superfície em formas tortuosas. Esse detalhe cria um ambiente visual singular, frequentemente descrito como um ecossistema suspenso. Em documentários, especialistas afirmam que essa estrutura dá a sensação de que a floresta está flutuando, tornando cada passo uma experiência quase surreal, especialmente para quem estuda geologia vulcânica. Outro aspecto impressionante é o comportamento das correntes de ar. O vento perde intensidade ao tocar o solo negro, reduzindo ainda mais o som. Cineastas, geólogos e psicólogos utilizam a floresta como um laboratório natural, para compreender como ambientes silenciosos afetam a mente humana. Para muitos, esse silêncio é hipnotizante, para outros, sufocante. Mas para todos, ele sempre deixa um impacto duradouro. A Aokigahara também está entre as áreas naturais mais perigosas do Japão, devido ao solo instável. Depressões ocultas pela vegetação, túneis formados pela lava e buracos profundos tornam certas regiões extremamente arriscadas. Manuais de visitação reforçam que a trilha principal é a única rota segura. Sair dela é entrar em terreno imprevisível, onde cada passo errado pode levar a acidentes graves ou desaparecimentos. A interferência magnética da lava também prejudica equipamentos. Bússolas giram sem direção, GPS falha de forma abrupta e o sinal telefônico desaparece completamente. Esse conjunto de fatores transforma a floresta em um local onde a orientação depende quase exclusivamente da experiência do explorador. Reportagens mostram que até equipes especializadas enfrentam dificuldades, tornando o ambiente ainda mais complexo. Para reduzir riscos, autoridades japonesas instalaram placas ao longo de alguns trechos. Algumas pedem que ninguém deixe a trilha, outras incentivam a preservação do ecossistema. Pesquisadores explicam que ignorar esses alertas é entrar em áreas onde o solo pode ceder ou onde a ausência total de referências visuais torna impossível voltar. Esses desafios naturais preparam o terreno para outra característica única da floresta. Entre os elementos mais marcantes estão as cavernas formadas por lava, criadas quando fluxos quentes se solidificaram por fora, enquanto continuavam fluidos por dentro. Esse processo gerou túneis subterrâneos que hoje mantêm temperaturas extremamente baixas, chegando a 0 grau mesmo no verão. Muitas dessas cavernas permanecem congeladas, atraindo cientistas interessados em fenômenos climáticos raros. O interior dessas cavernas é escuro a ponto de eliminar completamente a visão. Sem lanternas, a escuridão é total.
pisos irregulares e rochas escorregadias tornam o ambiente um desafio, até para pesquisadores experientes. Por isso, esses locais aparecem com frequência em documentários sobre geologia extrema. A experiência é descrita como entrar em um vazio sensorial, algo raro na natureza. No passado, comunidades próximas usavam essas cavernas como geladeiras naturais, aproveitando seu clima congelado para conservar alimentos. Hoje, elas são cenários de estudos e filmagens que investigam como a geologia molda o microclima da floresta. O contraste entre gelo, silêncio e profundidade reforça a atmosfera misteriosa de Aokigahara, preparando o terreno para suas conexões culturais e espirituais. A floresta tem presença marcante no folclore japonês. Registros antigos mencionam os yurei, espíritos associados a mortes trágicas. Esse imaginário ajudou a construir a reputação mística da região, influenciando obras literárias, filmes e relatos de exploradores. Para antropólogos, Aokigahara funciona como um espelho cultural, que revela como o Japão lida com temas ligados à honra, dor e espiritualidade. Em 1960, o livro Kuroi Jukai contribuiu para reforçar essa imagem. A obra narrava a história de um casal que tirava a própria vida na floresta. Embora fosse ficção, acabou influenciando comportamentos reais. Pesquisadores usam esse caso como exemplo do poder da narrativa sobre a mente coletiva, especialmente quando a ficção encontra terreno fértil em crenças tradicionais já estabelecidas. O antigo código de honra japonês, que valoriza responsabilidade e vergonha, também influenciou gerações. Histórias de guerreiros que preferiam morrer a desonrar seus clãs se tornaram parte do imaginário cultural. Em análises antropológicas, especialistas apontam que essa herança simbólica contribuiu para que Aokigahara se tornasse um local associado a decisões extremas, o que conecta diretamente ao tema mais delicado envolvendo a floresta. Aokigahara é tristemente reconhecida como um dos locais com maior incidência de suicídios no mundo. Relatórios mostram que cerca de 100 corpos são encontrados anualmente. Objetos deixados para trás, barracas vazias e itens pessoais são frequentemente registrados em documentários, revelando histórias interrompidas. Esses vestígios reforçam a atmosfera pesada da floresta e evidenciam a profundidade da dor que muitas pessoas carregam. Exploradores e equipes de resgate relatam achados perturbadores, como trilhas que terminam abruptamente, cordas amarradas entre árvores e pertences deixados sem explicação. Esses elementos alimentam o imaginário popular, mas especialistas afirmam que são consequências reais de tragédias humanas, não fenômenos sobrenaturais. Mesmo assim, o impacto psicológico dessas descobertas é inegável e contribui para a fama sombria do local. O governo japonês instalou placas com mensagens de apoio emocional ao longo de algumas rotas, incentivando visitantes a refletirem sobre suas famílias e buscarem ajuda. Especialistas em prevenção veem essas placas como atos simbólicos de esperança dentro de um ambiente marcado pela dor. São lembretes silenciosos de que, mesmo no cenário mais escuro, ainda existe possibilidade de recomeço. Depois de conhecer os mistérios e desafios de Aokigahara, surge uma pergunta inevitável. Como você reage quando o silêncio dentro de si parece tão intenso quanto o dessa floresta? Talvez seja justamente nesse vazio que moram respostas que você evita há tempos. O conhecimento só tem força quando se transforma em ação, e essa história é um convite para olhar para si com mais honestidade e coragem. Se a floresta mostrou algo, foi a importância de seguir adiante mesmo quando o caminho parece denso. Pergunte-se, o que você pode transformar hoje? Que hábito precisa mudar? Que decisão está adiando? A vida progride quando você age, não quando espera o momento perfeito. Às vezes é no silêncio interno que surgem as maiores oportunidades de crescimento e clareza. E se essa reflexão te tocou de alguma forma, não deixe esse aprendizado morrer aqui. Continue explorando, continue questionando e permita que sua mente se torne mais forte a cada novo conhecimento. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe as próximas histórias. Afinal, quanto mais você aprende,
mais preparado fica para enfrentar seus próprios labirintos e descobrir que existe luz mesmo nos caminhos mais sombrios.